Bom, boa noite a todos. Obrigado pelo convite, me deixou muito honrado. Vamos ver em que a gente pode contribuir. Autoridades presentes, né? Meu boa noite aos produtores rurais, meu boa noite também. Muitíssimo obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu vim com o meu colega, o Rafael, lá do Senar, e estivemos hoje fazendo algumas visitas, onde nós debatemos já sobre esse tema, que é o tema que normalmente assola a pecuária brasileira, dizendo sobre capacidade de suporte. Quando a gente fala capacidade de suporte na fazenda, nós estamos nos referindo a quê? Ao número de animais que a gente pode colocar em determinada área. E isso, naturalmente, está relacionado à quantidade de matéria seca que essas áreas são capazes de produzir. Se tomarmos, por exemplo, as capineiras e silagens de milho, a ideia de propor esse flip chart, né, ou seja, esse quadrinho aqui, foi que o tempo que a gente tem é um tempo relativamente curto, meia hora para falar de manejo de pastagens, nós focamos no essencial. Então, o meu objetivo aqui é mostrar a vocês que é possível calcular a quantidade de animais que nós podemos manter em uma fazenda em um tempo recorde, ou seja, em alguns minutos que a gente tem para apresentação. E, em função disso, eu pedi a ajuda também do Rafael ali para colocar para a gente um slide sobre o comportamento das pastagens, visto que capineiras, silagem de milho, é bem provável que a maioria de vocês já tenha algum tipo de referencial. Se eu pegar algum produtor rural aqui e perguntar para ele qual é a produção de silagem de milho, ele vai dizer para a gente, com muita frequência, que está algo em torno de 40 toneladas por hectare. Bom, 40 toneladas por hectare é um número que a maioria das pessoas que trabalham no campo tem já essa vivência, e eu pergunto a essas pessoas se, no momento em que eles dizem 40 toneladas por hectare, vem em mente quanto de matéria seca realmente esses 40 hectares vão fornecer. Se nós tomarmos como a matéria seca padrão de corte de silagem de milho, nós vamos ter algo na casa de 30%. Então, isso significa que, se nós tivermos uma pastagem com 40 toneladas produzidas, 40 toneladas vezes 30%, isso significa 12 mil quilos de matéria seca. E é isso que temos e nada mais em 40 toneladas. Se nós pensarmos em capineiras, que também uma grande parte da população, dos produtores, trabalham, sobretudo em pecuária de corte, onde a capineira e canaviais são os volumosos de corte, que normalmente são mais, vamos dizer assim, abrangentes, em função, sobretudo, dos custos de produção desses dois últimos, nós vamos chegar aqui em algo como, para as capineiras, algo como 50 toneladas de matéria natural em cada corte, e que, pelo mesmo raciocínio da silagem de milho, se nós tomarmos 50 toneladas de matéria natural, pensando que colhemos esse material algo em torno de 25% de matéria seca, ou seja, do que tínhamos, retiramos toda a água para saber o que realmente alimenta. Fazendo uma analogia, a gente conhece mandioca, a gente conhece farinha de mandioca. Então, quando nós falamos de silagem, o correspondente à farinha da mandioca na silagem é o quê? É a matéria seca. E, nesse caso, se pensarmos aqui, então, em 25%, nós teríamos aqui algo como 12 mil também e 500 quilos de matéria seca dentro desse material ensilado. Portanto, a gente começa a perceber com isso que... Desculpa. Se o senhor puder ficar mais parado lá para o pessoal filmar? Bom, eu sou meio
elétrico quando eu estou trabalhando, mas tudo bem, senão fica, vocês querem que eu fique por aqui, tá bem. Bom, então, voltando ao raciocínio da quantidade de matéria seca presente na quantidade de matéria natural ensilada, nós chegamos a esses números. E se eu perguntar para vocês qual é a quantidade de matéria seca produzida em 1 hectare de pastagens? Será que esse número está tão fácil assim da gente levantar? Eu já adianto para vocês que vocês vão encontrar vários relatos em trabalhos científicos que oscilam desde 8.500 quilos até 17, 18 mil quilos em pastagens que são cultivadas em canteiros com alguma facilidade de clima ou alguma facilidade de adubação. E se nós pensarmos em matéria produzida com fertilidade natural, então a gente esbarra em cheio com a grande maioria dos produtores brasileiros. Ou seja, aí nós estaremos trabalhando, pensando em matéria seca produzida com fertilidade natural. Lembrando apenas que, quando trabalhamos em propriedades menores, é essencial que busquemos alguma forma de intensificarmos a produção. Por que intensificarmos a produção? Porque se estamos falando de áreas distintas, a área é o nosso fator multiplicador de resultados. Então, já que temos uma área menor, teríamos, portanto, que incentivar processos de intensificação para que nós pudéssemos manejar nessas áreas uma quantidade maior de animais. Mas lembrando que a área é o nosso fator multiplicador de resultados e a intensificação é algo que vai permitir produzir mais num mesmo patamar de indicador. Então, o que seria produtividade? Quantidade produzida por unidade de produção, se formos pegar o indicador em si. E produtividade não é sinônimo de lucratividade. E a gente enxerga isso em momentos onde preços de insumo têm um referencial muito pesado dentro do sistema de produção, e isso pode levar realmente à inibição de algum processo produtivo. Contudo, o processo produtivo que aumenta a produção via fertilizantes é diferente daquele que disponibiliza no solo aquilo que as pastagens precisam, invariavelmente, para que manifestem o seu potencial de produção natural. Ok? Então, sem usar fertilizantes, mas usando corretivos de solo para que a gente tenha a manifestação concreta desse potencial produtivo. Já dissemos isso em relação à silagem de milho e em relação à silagem de capim. E teríamos aqui agora, então, para responder essa pergunta das pastagens, um número bastante parecido com esse, que consideramos algo entre 9 a 10 mil quilos de matéria seca por hectare ano, ok? Então, vocês viram nos processos de ensilagem, nós consideramos ali algo próximo de 12.500 quilos contra 10 mil quilos. Existe uma diferença fundamental, que no processo de ensilagem, nós colhemos isso de uma vez e colocamos em um sistema de acondicionamento. Rafael, por gentileza, mostra aquele gráfico. E nesse gráfico que vai ser mostrado aqui ainda há pouco, agora, né, nesse instante, a gente vai mostrar o comportamento da pastagem ao longo do ano. Então, essa curva de crescimento das pastagens ao longo do ano aponta uma produção maior na época das águas, seguida por uma produção menor na época da seca. O que nós temos nessa linha em branco, ela diz respeito à necessidade do rebanho. Então, quer dizer que precisa de almoçar e jantar todo dia, correto? E eu queria lembrar a vocês que a seca existe desde que o mundo é mundo. Então, atribuir à seca problemas relacionados à morte de animais por fome, existe alguma coisa errada nisso aí.
Está precisando realmente de uma aferição do que a gente pode trabalhar de animais nessa área. Ou seja, seria bastante lógico se reservássemos uma fração do que é produzido nas águas para ser consumido na seca. E não é nada diferente disso que a gente faz, correto? Então, eu vou tomar como base esses 9.000 quilos e eu tenho agora um compromisso com vocês de buscar, nesse pouquinho de tempo que a gente tem aqui, a metodologia para que a gente chegue à capacidade de suporte. Vou tomar como meta ou como referência 1 hectare. Então, cada um multiplica esse 1 hectare pela sua área. E lembrando a vocês que existe um conceito que precisamos estar atentos em relação à área e área efetiva empastada. Isso significa que se tivermos 100 hectares, nós temos que pensar árvores, cupins, trilhos, bebedouros, saleiros, malhadouros, formigas, enfim, tudo que venha a destruir a área que, teoricamente, teria pastagem sobre ela. Portanto, é de praxe adotarmos um número como 90% do que temos de pastagens, mesmo em uma área que aparentemente está toda tomada por pastagem, tomar o indicador de 90% para que a gente abata essa fração que é ocupada por esses obstáculos que eu ponderei aqui agora. Então, se pensarmos em 1 hectare com 9.000 quilos de forragem, ou se vocês preferirem, podemos aqui para facilitar as nossas contas, apenas para efeito didático, 10 toneladas de matéria seca em 1 hectare por ano. Para que nós usamos esse indicador? É exatamente para saber qual é a capacidade produtiva que nós temos estabelecida dentro da fazenda. Então, qual é a capacidade instalada? A partir desse indicador de 10.000 quilos, eu queria lembrar a vocês que a planta precisa de algo para sobreviver. Ela precisa respirar, ela precisa ter viva a sua estrutura fisiológica para retomar fotossíntese todas as vezes que ela for pastejada. E para isso, nós reservamos aqui 2.500 quilos de resíduo fisiológico, ou seja, desses 10.000 quilos, já abatemos 2.500 quilos que a gente não deve contar com ele. Ainda, lembrando daquela curva de produção de forragem, nós vimos que na seca nós temos, naturalmente, uma quantidade de chuva menor. Agora, seca não quer dizer spa, né? Não quer dizer que a gente tem que colocar os animais para emagrecer na seca. Nós podemos ter mudanças de qualidade, mas de quantidade é impossível, ou seja, nós precisamos de levar reservado para o consumo da seca a quantidade necessária para suprir a demanda desses animais. Bom, dentro disso, existe também um outro conceito, que é o conceito de matéria morta, e essa matéria morta, ela é responsável pela vida do solo. Então, do mesmo modo que a reserva fisiológica é responsável pela vida da planta, nós precisamos também de 2.000 quilos para a vida do solo. Para quem? Para as bactérias. Existe um apanhado científico aí de 900 quilos de bactéria por hectare. Então, para vocês perceberem, o solo é um elemento vivo e a ausência de matéria morta no solo provoca a morte dessa vida do solo. Portanto, é fundamental que ela exista. Bom, aqui então nós já vimos que de 10.000 quilos, nós temos aqui então 5.500 quilos que sobraram para que agora sim nós tenhamos o que realmente existe de disponibilidade desses 10.000 quilos. E o que nós vamos fazer aqui, então? Se a gente dividir isso aqui por 365, quem vai me ajudar com a calculadora, por favor? 15 quilos? Bom, então aqui nós temos 15 quilos por dia. Bom, e isso é suficiente para alimentar quantos animais? Por convenção, não se usa, por convenção internacional, não se usa
cabeças de animais, visto que nós temos várias categorias. Então, nós adotamos a metodologia de 450 quilos de peso vivo, o que equivale a uma unidade animal. Então, uma unidade animal equivale a 450 quilos de peso vivo, ok? E para cada 450 quilos, inserindo alguma margem de segurança, os animais vão precisar receber aqui 2,5% do seu peso vivo por dia em consumo. Ou seja, a gente precisa de proporcionar aquele material para ser consumido por uma UA por dia. Bom, vamos lá então, por favor, Rafael. Aqui nós temos então que 15 quilos, nós temos a necessidade nutricional de 450 vezes 2,5, nós temos aqui então 9 quilos, perdão. Se não fosse o Rafael ali, eu estava perdido aqui. 11,25 quilos para cada unidade de matéria seca, para cada unidade animal, ok? Então, para cada 450 quilos, eu tenho que provisionar por dia essa quantidade de 11,25 quilos. Bom, se eu tenho 15 produzidos, 15 divididos por 11,25, eu tenho aqui, então, a capacidade de colocar 1,34 UA para cada hectare. Para passar quanto tempo? 1 ano. Ok? Então, em 1 hectare, cuja produção de matéria seca seja da ordem de 10 mil quilos, ok? Nós podemos pensar aqui, então, em 1,34 UAs estabelecidas. Bom, e trazendo isso agora para um nível bem prático, guardem o número aí, né? 1,34. Então, 1,34. Se eu tomar agora as categorias animais e pensar aqui, então, em uma vaca de 450 quilos, nós poderíamos ter 450 vezes, ou seja, teríamos condição de trabalhar aqui com 602 quilos de peso vivo em 1 hectare durante 1 ano. Bom, para que esse número me serve? No momento que a gente tiver a quantidade de animais que trabalhamos na fazenda, nós já sabemos quanto precisamos destinar a cada animal em função da capacidade produtiva de cada hectare, ok? Então, o raciocínio é extremamente simples e essa metodologia já está completamente dominada pelos técnicos do Senar e a gente vem fazendo esse trabalho de campo, ajustando as capacidades de suporte das fazendas para que os produtores tenham um curso normal da quantidade de animais que é possível de se trabalhar dentro de uma fazenda. Quando nós não respeitamos essa quantidade de animais, é inevitável que essa fazenda tenha as suas reservas exauridas. Então, a gente entra em um processo de degradação de pastagens. E, muitas vezes, até por desconhecimento desse processo, ou por desenvolvimento de técnicas de manejo que já estão disponíveis, mas que ainda não foram acessadas por alguns produtores, a gente encontra resultados bastante diferentes desse. Em respeito ao tempo de vocês, que a gente não tem, ou melhor, ao tempo da apresentação, que é muito curto, Rafael, para adiantar o nosso processo, por gentileza, apresente aquela foto dos animais ao entrarem em uma pastagem. Já me mandaram a plaquinha ali dos 10 minutos, né, da diretoria ali, então tem que ficar atento aqui. Vamos lá. Aqui, vejam bem, gente, olha, a forma como nós instruímos o manejo é por pastejo rotacionado, ou seja, os animais consomem em uma área
para depois serem movimentados para a área seguinte. Queria frisar que pastejo rotacionado é bastante diferente de rodar o gado, porque envolve períodos de descansos específicos para cada gramínea e períodos de ocupação que estão calculados mediante a área disponível e que todos os técnicos hoje do Senar já estão, os que estão trabalhando com o ATG na consultoria, estão realmente treinados para testar esse processo com vocês e também para fazer simulações de estudos de viabilidade econômica que vão esclarecer muito do que está acontecendo em algumas propriedades que, porventura, estejam com alguma dúvida no seu sistema produtivo. Temos aqui o Gerson, temos aqui o Rogério também, que a gente visitou hoje à tarde, e acredito que ele vai poder trocar experiência com vocês aí sobre o trabalho que nós fizemos lá. Foi um trabalho de elucidação do que nós poderíamos ou precisaríamos melhorar dentro do sistema de produção dele. E no momento que eu mostro os animais entrando em uma pastagem dessa natureza, o próximo, por favor, Rafael, a gente vai vendo o seguinte, olha, Nelore é bravo? Aqui, ó, o vaqueiro está ali, um vaqueiro só manejando os animais. O próximo, por favor. E aqui a condição de pastagem, quando esses animais saem de uma área e vão para outra, certo? O que é que propicia aquilo ali? O que propicia isso daqui, gente, é esse cálculo feito corretamente para as áreas respectivas de cada lote de manejo, ok? Bom, me mostre, por gentileza, a planilha agora, Rafa. O que eu queria apenas ponderar é que o que nós estamos falando aqui é respaldado por um valor numérico, e isso é bastante simples de ser obtido. E, nesse momento que a gente está trabalhando aqui, essa mesma conta que eu mostrei para vocês, é essa conta que está nessa planilha. Então, observem o seguinte, aqui eu fiz em 1 hectare, lá foi feito em 100 hectares. Nesses 100 hectares, com 90% de área efetiva empastada, ou 90 hectares produzindo 10 mil quilos, aqui nós fizemos o abatimento dos 2.000 quilos de matéria morta, do 2.500 de resíduo fisiológico, sobrando então 5.500 quilos, ao qual aplicamos uma oferta de forragem, que significa percentual de peso direcionado para cada 100 quilos de peso vivo. Então, quantidade de matéria seca disponibilizada para cada 100 quilos de peso vivo. Chegando aqui naqueles 603 quilos, ou 1,3 UAs por hectare, ou 120 UAs nessa fazenda de 100 hectares. Por gentileza, Rafael, mude ali para 150. Não, vou ter que fazer as contas todas de novo. Vamos lá, então. Mude para 150, por favor. Então, com muita simplicidade, já está o dado aqui. Então, isso que eu fiz aqui em questão de 2 segundos é o que gasta de tempo para a gente saber esse processo no momento que a gente ajusta a capacidade de suporte. E não é apenas a capacidade de suporte o efeito que nós estamos buscando. Nós estamos buscando dinheiro para pôr no bolso das pessoas. Então, a capacidade de suporte é apenas um dos itens ao qual inserimos inúmeras estratégias, além da fisiologia de planta, estratégias relacionadas à parte de comercialização, à parte de gestão de recursos das fazendas, e é isso que a gente está trabalhando junto com o Senar num processo de cursos a longo prazo que estamos fazendo com os técnicos do Senar. Já temos uma turma completamente formada, outra em formação, e todos os técnicos que atuam no ATG vão acessar a essa metodologia, ok? Então, em respeito ao horário, que é realmente curto, e para que todos possam falar, a gente já está adentrando aqui. Muito obrigado pela participação aqui, né? Obrigado pelo convite. E é isso daí que eu queria mostrar para vocês. Obrigadíssimo, gente. Com Deus.